Ok. Boa noite. Vamos esperando as pessoas entrarem. Romena chegar também. Quando não houver saída, quando não restar mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança. Em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Oi. Oi. Não houver caminho, mesmo sem amor, sem direção, a só é caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda há de haver desejo em cada um de nós, aonde Deus colocou. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Boa noite, minha querida. Boa noite, muito boa noite. Que ótima segunda-feira, começando assim, né? Um dia lindo de sol aqui no Rio Grande do Sul. Lindíssimo, lindíssimo. E hoje a gente vai ter a alegria de conversar um pouco, né, Romena? Verdade. Sobre os medos, sobre a ansiedade e sobre a esperança de felicidade do belo. Tá? Impossível não ter essa última depois desses dois primeiros, né, Débora? Precisa ter, né? Sim, sim, exatamente. Então, minha querida, eu te passo a palavra para você começar nessa conversa bacana aí. Viu que hoje eu tô de verde por causa da esperança, né, que nos habita. Então vamos lá, querida. Não foi pensado, mas talvez uma ansiedade tenha um pouco de vermelho aí, né? Vamos lá, vamos lá. Bom, Débora, eu acho que vamos lá. Primeiro, assim, né? Para a gente falar de ansiedade, eu achei importante trazer um pouquinho da palavra ansiedade, né? Muitas vezes eu percebo que as pessoas falam de ansiedade de uma forma um pouco equivocada. Traz a ansiedade enquanto doença. Assim como a palavra depressão, às vezes, é utilizada em forma de tristeza, né? A gente vê essas colocações, assim. A depressão é uma doença, um transtorno de humor, onde a tristeza, sim, é um dos analisadores mais importantes aí dessa manifestação desse transtorno, né? Agora, quando a gente fala de ansiedade, só a palavra ansiedade não está ligada a uma doença, não está ligada a um transtorno, que é o que a gente vai falar depois, tá? Então, a ansiedade, ela pode ser caracterizada enquanto uma condição emocional de sofrimento, né? Definida por aquela expectativa de alguma coisa que vai acontecer, alguma coisa inesperada, alguma coisa talvez mais perigosa, que a gente não saiba como lidar direito, que a gente se acha
indefeso frente àquilo, né? Aí eu trouxe uma frasezinha do Mário Quintana, que ele diz que a ansiedade é quando sempre faltam minutos e muitos minutos para o que quer que seja. E essa é a sensação da ansiedade, né? Quando faltam muitos minutos do tempo. Então, a ansiedade, ela também pode ser entendida, assim, enquanto, às vezes, uma espera que a gente tá, né? Pode ser entendida enquanto um sentimento, às vezes, até de uma excitação por alguma coisa que está por vir. Não necessariamente um sofrimento enquanto doença, né? Não enquanto negativo. Exato. Eu tô super ansioso por uma coisa que vai acontecer pela live de hoje da noite, né? Tô ansiosa pela formatura, tô ansiosa. Então, a ansiedade, ela pode ter essa conotação positiva. E muitas situações geram ansiedade, né, Débora? A gente precisa de uma ansiedade mínima para movimentar a vida. A ansiedade, ela nos projeta para o futuro e ela é positiva, sim. Né? A ansiedade, ela faz a gente vislumbrar um futuro e trabalhar no presente, talvez, algumas metas para esse futuro chegar. A gente precisa dessa ansiedade. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso fazer isso. Se a gente não tivesse esses objetivos, essas metas, a gente não vislumbraria um futuro. Então, a ansiedade, ela está dentro disso. Né? Romina, sabe o que eu lembrei de uma ansiedade que acontece no dia a dia? Tá? Muitas vezes, quando nós estamos indo atravessar uma rua, principalmente quem anda muito de carro, a gente para, olha para um lado, olha para o outro, daí olha para um lado e olha para o outro de novo. Tu também foi ensinada assim, eu fui ensinada a olhar duas vezes, pelo menos. Sempre, pelo menos, para depois atravessar, para que não aconteça algo ruim. Então, assim, ali naquele segundo gera uma ansiedade. Né? Naqueles segundos. E que é uma ansiedade saudável. Que é um negócio legal. Exato. É a mesma coisa do despertador de manhã cedo, né, Débora? Quando vai tocar o despertador, daí tu fica pensando, será que vai tocar? Será que não vai tocar? Já tocou. Falta 5 minutos, fico na cama um pouco mais. Isso também é uma ansiedade que todo mundo passa de manhã aí, né? Natural. E o ser humano, ele é um ser ansioso por natureza, né? E ele anseia por coisas que causam ansiedade. E aí eu vou trazer algumas coisas nesse momento, assim, porque aqui a gente poderia falar de 1000 coisas, né, Débora? A gente poderia ficar horas aqui falando de ansiedade, mas eu tive que... Oi. Eu só quero que tu repita de novo. A ansiedade, o ser humano... O ser humano, ele já é um ser ansioso e ele anseia por coisas que geralmente causam ansiedade, né? Ele anseia por coisas. E olham que essas coisas eu separei algumas aqui. Nesse momento eu achei bem convincente, né? Necessidade de controle. O ser humano anseia por controlar tudo, né, Débora? Tudo, todos, ele mesmo, o mundo, né? Ele tem a necessidade de controle. Outra, felicidade sem sofrimento. Nossa, que anseio do ser humano, né? Ser feliz sem sofrer, vamos lá. Saber e questionar o funcionamento de tudo, de todos, do mundo e dele mesmo. Isso é um gerador de ansiedade. Né? Lidar com incertezas e com o tempo. Como é difícil isso. E aí, quando a gente fala de incertezas e de tempo, a gente está falando do acontecer da vida. E muitas vezes a gente fica ansioso com esse acontecer da vida, com essa espera do que é que vai acontecer. O que é que vai acontecer? E isso é uma coisa natural do ser humano. Né? Então, a ansiedade, ela está cravada no nosso dia a dia. E uma outra questão que eu trouxe que eu achei importante é a dificuldade de comunicação. Né? Então, para a gente ter uma comunicação, a gente tem que ter minimamente alguém que passa informação, como essa informação vai ser passada, qual é o conteúdo da informação, alguém que recebe e o feedback disso e um diálogo sobre isso, né? Quando só se tem a informação, não se tem comunicação nenhuma. E isso é um gerador de ansiedade e nesse momento está bem grande também. Então, eu trouxe estas assim, né, para a gente pensar. Muitas situações geram ansiedade, poderia listar várias aqui.
mas esse advir gera ansiedade, né, Débora? Aquilo que está por vir, os resultados, as expectativas, e a gente está num momento em que a gente não sabe o que está por vir, né? A ansiedade, ela é normal, assim como o medo. O medo, ele é normal, ele é natural, vamos botar na palavra do natural, né? O medo é natural. Ele é fundante nas nossas vidas para a gente se manter vivo. É uma emoção fundante, né? Se a gente não tivesse medo, a gente não tinha nem evoluído até aqui. Começa por aí, sem dúvida, né, Débora? Então a gente já ia estar morto há muito tempo. Se a gente não tivesse medo, a gente ia atravessar a rua sem olhar duas vezes para um lado ou para o outro, né? Então o medo, ele desencadeia esse nosso mecanismo primitivo do nosso cérebro de luta-fuga, né? Eu tenho um perigo na minha frente, eu tenho um inimigo na minha frente, e aí a gente pode pensar que há tempos atrás os inimigos eram uns. Hoje a gente tem outros inimigos, e muitas vezes os inimigos estão aqui dentro, né? E a gente tem que lidar com os nossos pensamentos, que são nossos inimigos também, né? Então, a gente, nesse luta-fuga, o lutar e o fugir são duas ações importantes na nossa vida, e a gente precisa talvez resgatar um pouco disso, né? Fala disso. O fugir, o recuar é estratégico, e a gente se mantém vivo nisso também, né? Então, a gente avalia o nosso perigo, se a gente vai lutar com ele, ou se a gente vai fugir dele, mas para a gente se manter vivo. Né? Para a gente sobreviver. E eu diria que a ansiedade, com essa evolução que a gente teve, a ansiedade, ela vem não no sentido da sobrevivência, mas a ansiedade, ela vem para a gente viver de alguma forma, né? Não para a gente sobreviver, mas para a gente viver. Vem na nossa vivência. Tá, e é como um comentário de uma pessoa ali, tá? Que diz assim, eu vivo a ansiedade. O tom foi, não me pareceu, né? Não sei bem, me pareceu, né? Que foi numa... Eu luto com a ansiedade, eu sobrevivo com a ansiedade. E o que tu estás falando, que a gente precisa aprender a viver com a ansiedade. Exatamente. Isso a gente vai falar um pouquinho depois, assim, né, Débora? Até é uma coisa que a gente pode pensar de fazer outras lives para falar só disso, assim, né? Super concordo. Nesse lives, momento, né? Lives são nesse movimento mais sintético, né? E de troca. Vai lá, querida. A gente pode dizer que a ansiedade, ela é, assim, um mais elaborado do nosso cérebro. O medo é algo mais primitivo, né? O medo é algo mais, uma emoção mais básica. A ansiedade, ela já vem um pouquinho depois. A gente pode dizer que o medo está dentro da ansiedade, né? O medo vem antes, assim, ele está dentro da ansiedade. Então, quando a gente fala de transtornos de ansiedade, o medo é uma das coisas que a gente vai estar sentindo aí nesses transtornos, né? Por enquanto a gente está falando de ansiedade normal, tá? Que é o que a gente tem. E em momentos de crise, o medo e a ansiedade se intensificam, naturalmente se intensificam, né? Só que tem um detalhe, né, Débora? O momento de crise que a gente está vivendo agora, de uma pandemia, a gente nunca viveu antes, a gente aqui nunca viveu antes, né? E lá em 1918, lá na gripe espanhola, os nossos avós viveram, né, aquele momento, bom, mas a gente não viveu. Então a gente não tem um registro do nosso cérebro, assim, de como a gente vai lidar com isso, né? Cada crise que a gente passa, a gente vai adquirindo mais instrumentos para lidar com as outras que vêm. Mas nesse momento a gente não tem como fazer essa comparação, porque a gente não tem como, né? A gente não viveu uma pandemia antes. Então a gente não sabe como as coisas vão terminar, a gente não tem uma data, a gente não tem, a gente pode ter uma perspectiva, mas tudo é no acontecer. Então a ansiedade, que já tem esse excesso de futuro, nesse acontecer e acontecer que não tem uma data, que a gente não tem um controle, que o futuro é incerto, a ansiedade aumenta, e aumenta, e aumenta. E muitas vezes, né, a níveis assim patológicos, daí a gente vai estar falando. Né? Então a gente muitas vezes não consegue ter um controle nem dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Isso já é natural, né? O sentimento vem, o pensamento vem, e a partir daí a gente vai ter
um controle dentro das informações que a gente tem. Mas como nesse momento a gente tem algumas informações que são muito vagas, né? Então a gente não consegue lidar. Por nunca ter vivido nada disso, né? E é detalhe, a gente não tem o controle do comportamento do outro nesse momento. Né? Perfeito. E talvez em momento nenhum, mas nesse momento menos ainda. Né, Débora? Menos ainda. Eu acho que é isso, Romena, né? A pandemia, ela, como é objetivamente tudo muito novo, nós nunca vivemos isso. A sensação é não um controle geral, mas no acontecer da vida, a gente, na verdade, controla pouca coisa também. Com certeza. Né? Pouca coisa. Mas agora, sem dúvida, isso intensifica e vai para níveis, às vezes, até patológicos, né? Eu estava olhando um dos comentários aqui falando da ansiedade das crianças, né? Nossa, e eu percebo a ansiedade das crianças realmente está muito grande, né? Eu percebo pelos atendimentos, assim, os pais. Então, as crianças não passaram por nada disso, elas têm um tempo diferente, né? Elas vivem um tempo diferente delas também, elas têm relações diferentes, elas entendem o mundo de uma maneira diferente também. Então, estão construindo e se constituindo nesse mundo. Então, o quanto para elas isso está sendo muito ansiogênico mesmo, e os pais às vezes não estão sabendo como lidar e não tem manual para isso. Né, Débora? Acho que isso é importante, né? Os pais tirar essa culpa, porque eles também estão tentando lidar com a ansiedade de tudo que está acontecendo. Isso. Né? Os professores, então, né? Entrando numa... Exato, os professores muito ansiosos também. Os alunos estudando numa forma que eles nunca foram, né, acostumados a isso. E o quanto até eles têm condições emocionais e intelectuais de estar num atendimento online ou só dos temas, né? Então, isso só reforça uma coisa, eu preciso dizer, né? A gente atende crianças online, né? Romena, né? Então, o quanto... E professores, né? O quanto essa dupla é fundamental na existência de seres humanos mais humanos e mais tranquilos e no processo de ensino-aprendizagem, onde o vínculo se estabelece. Fundamental. E não só dos professores, né? Mas daqui a pouco, ontem uma aluninha falou para mim, eu não consigo entender, uma paciente, né? Eu não consigo entender muito bem os temas, eu não consigo muito entender. E quando eu tinha dúvida, a gente se deu conta que ela perguntava para o coleguinha do lado, então foi. Ou perguntava para o professor. Né? Hoje, as perguntas básicas também estão ficando mais difíceis de ser respondidas. Os pais tentando, os professores se esforçando, e eu também digo para os professores, calma. É tudo novo também. Para as crianças é a mesma coisa. Calma, cada dia, calma. Verdade, Débora. Muito, né? E a gente até pode estar pensando em fazer um momento para falar disso, assim, eu acho super importante, muito importante, né? O quanto a que eu falava da comunicação antes, né? Então, aquela troca de olhar, às vezes o professor está ali dando, daí, entenderam, mas olhou pro Joãozinho, e o Joãozinho fez assim, ó. Tá, não, olha só, acontece assim, assim, assim. Essa troca, né? Esse olhar, esse calor aí que falta, né? Para o ensino e aprendizagem. Então, voltando, né? A gente está com um futuro incerto, a gente está com uma dificuldade muito grande também de se sentir feliz no meio de tudo isso, e às vezes as pessoas sentem culpa por sentir alguma felicidade no meio desse momento. Né? Isso também está acontecendo. A gente está tendo que lidar com perdas, e perdas de todos os sentidos, e cada pessoa está lidando com uma perda diferente, né? Todas as pessoas estão lidando com perdas nesse momento, todas, independente da perda que seja, né? A gente pode falar de perda de uma pessoa que ficou doente e faleceu, ou a gente pode falar da perda de uma vida, de uma rotina que a gente tinha antes, né? Da perda econômica que a gente está tendo, enfim, qualquer perda, tá? Todos estamos perdendo.
Uma outra coisa que está vindo bastante, assim, Débora, as pessoas estão com uma dificuldade enorme, enorme de lidar com o tempo, de organizar o tempo e uma rotina dentro disso tudo. Isso está gerando muita, muita, muita ansiedade mesmo, né? Com essa mudança, porque o que acontece? Mesmo quando a gente tem uma rotina no dia a dia, que a gente precisa criar uma rotina nova, que a gente precisa fazer algo novo, é uma escolha nossa, né? Mas nesse momento a gente está precisando criar uma rotina dentro de um acontecimento que a gente não escolheu. E como já é difícil a gente ter uma rotina muitas vezes, e nesse momento essa dificuldade duplica, né? E gera muita ansiedade, essa mudança. E mudança... Uhum. E ao Pode mesmo falar, tempo, Débora. Romena, né, é uma mudança que também faz com que nós não mexe numa coisa que é muito importante para a nossa saúde mental, que é a liberdade. Sim, Que, sim, lógico, nós sim. somos livres de tomar a decisão frente a Uhum, isso, de uhum, cuidado, né? De isolamento como possível, mas o de cuidado. Mas uhum, a liberdade que se tinha, por enquanto, precisa ser uhum, cuidada. uhum. Então, isso também causa um nível de Muita. ansiedade altíssimo. Né? Altíssimo, isso. Então, e a gente, a questão do tempo, né, Débora? Assim, as pessoas estão em casa e é unânime, assim, né? Unânime. Ai, É. nossa, parece que eu tenho um monte de tempo, mas na verdade eu não tenho tempo para nada, né? Então, tá difícil essa organização e às vezes a sensação de fracasso vem junto com tudo isso, né? Com a Uhum. impotência, enfim. Impotência também, né? A sensação de impotência gera muita ansiedade. A Sim. questão da mudança, né, Débora? Qualquer mudança, assim, a gente tem um nível de ansiedade maior. E eu trago uma frase da nossa Aline Brito, psicóloga, Ótimo, né? ótimo, Tô morrendo de saudade, que ótimo. ela diz que toda mudança parece impossível até que ela se torne inevitável, né? E a gente está vivendo num momento bem assim, né, Aline, querida? Um beijo para ti. Uhum, Né? Então uhum. a gente está precisando lidar, e agora eu estava olhando aqui, estava falando da certeza e da gente viver hoje, né? A gente está lidando agora com um momento que não é mais um momento passageiro. A gente não está lidando com algo passageiro, né, Débora? Porque a gente fica naquela assim, ah, mas isso vai passar, e a nossa vida parece que estagna, né? Ela fica estagnada. A gente, às vezes, quando a gente tem, ó, chegar no pensamento, quando a gente tem um trabalho para ser feito, uma coisa para entregar, a gente tem uma data limite, né? Então a gente se Uhum. organiza, inclusive na ansiedade, para viver aquele momento, para chegar lá naquela data limite. Ah, eu estou ansioso por causa que eu tenho que entregar um trabalho. Eu estou ansioso porque, mas eu sei que se eu chegar ali, vou fazer, vai dar tudo certo e beleza, minha ansiedade parou, né? Uhum. Só que o que a gente está vivendo agora, a gente não tem um prazo, a gente não tem um limite, a gente não tem uma data. A única coisa que a gente tem é essa realidade que a gente está vivendo. A gente não tem outra realidade, né? Então a gente não pode olhar isso enquanto passageiro, não no sentido da esperança, não, não, não. Olhar isso no passageiro enquanto, ah, não, eu vou esperar, e daí nessa espera eu fico numa ansiedade porque eu não consigo ter uma rotina, porque eu não consigo me organizar. Eu tenho que lidar com essa realidade. Não, essa é a realidade que eu estou vivendo. Por exemplo, né, pensando nas escolas, nas profs, nos alunos. É Até nos difícil. o trabalho online, né? Sem O a trabalho presença dos online. colegas, né? Exato, exato. Independente da profissão, né? Exato. Independente. Exato, porque a gente, eu penso por mim, vamos pensar por ti também, assim, né, Débora, que a gente começa a atender online. No início, eu não sei se tu teve esse sentimento, ah, vamos atender online, mas parecia que ia ser uma coisa assim, ah, daqui a pouco a gente já tá lá, né, vamos ver, ah, não, por enquanto. Mas eu não tô mais tomando isso por enquanto, porque essa é a nossa realidade, a gente tem que tomar essa realidade, para a gente conseguir ter um controle de alguma coisa, né? A Fábio comentou, aí tô ficando ansiosa, né? O Ah, pegar a vida, né, nossa querida, o pegar a vida assim como ela está se apresentando e depois exato. a gente entender que é essa vida que agora nós vamos viver por um tempo que nós não sabemos,
né? Assim como pessoas são acometidas efetivamente de outras enfermidades que limitam, alguma situação que limita. Isso, mas pegar a realidade do viver. Né? Para conseguir lidar com isso melhor. Para conseguir respirar no meio disso tudo. Uma das falas nos vídeos, né, que eu trouxe aqui, é preciso oxigenar sempre, mesmo estando em casa. É preciso do sol, é preciso de movimentos que a gente descubra, que nos abaixem a ansiedade, né? E que a gente é essa realidade. Não negue a realidade que está. A realidade está, né? E tem como ser feliz apesar de. Tem como ser feliz apesar de. E claro, né, Débora, a gente está lidando com algo novo, que é desconhecido, e que, sobretudo, ameaça e traz perigo à nossa vida. Não só a nossa vida do coração que bate, né? Mas a vida que a gente tem, a forma como a gente vive, né? A forma como a gente se relaciona, a forma como a gente está mentalmente, a forma como a gente lida economicamente, enfim. Então, é um perigo à nossa vida nesse sentido. Né? Então a nossa rotina habitual também, não agora, né? Mas antes ela proporcionava assim, eu vou me vestir, eu vou para o trabalho, eu vou para a escola, eu saio do trabalho, eu vou para casa, né? Então ela diluía algumas ansiedades no meio do caminho. Quando tu estava no trajeto, que tu estava indo de ônibus, que tu estava indo a pé, de bicicleta, de carro, que tu estava escutando uma música, que tu via outras pessoas, que tinha esse movimento de vida, para te conseguir de deslocar de um lugar para o outro para estar inteiro nesse lugar. As pessoas têm a sensação de que elas não estão conseguindo estar inteiras em lugar nenhum, estando num lugar só. Né? Então, eu tenho que ser a dona de casa, eu tenho que ser a mãe, eu tenho que ser a professora, eu tenho que ser não sei o que, eu tenho que ser, né, eu tenho que cuidar, eu tô psicóloga. Então, o quanto isso também é um gerador de ansiedade. Fala, Débora, você ia falar? Não, eu acho que é isso mesmo, né? Onde tudo vai se misturando e a gente não dá parada para se reconhecer e se conhecer num outro lugar, que é um pouco do que nós falamos. Quem é a Romena na pandemia? Quem é a Karina na pandemia? Quem é a Roberta na pandemia? Quem sou eu na pandemia? Porque a gente tem que criar uma rotina nova, criar uma vida nova, e isso fala de a gente ser novo também, né, Débora? Isso fala da mudança que a gente vai proporcionar na forma como a gente pensa e como a gente lida e como a gente se comporta frente às coisas, né? Eu preciso te trazer um outro pensamento que me veio. Como a gente lida numa sociedade que é da falta sempre... Olha que loucura a gente ter que parar, porque quando a gente tinha tudo, sempre faltava alguma coisa ainda. Né? Então, agora nós estamos numa configuração extremamente diferente e como lidar, e nós estávamos, às vezes, num bar, num pub, e nós imaginávamos, mas a gente podia estar no outro porque alguém postou a foto tal, né? E aí, a ansiedade, a não felicidade numa liberdade que objetivamente não era liberdade. É um aprisionamento de desejar tudo e não desejar e viver quase nada. Sim? E, Débora, uma coisa que eu acho que é importante a gente trazer, assim, né? A gente está falando da ansiedade normal. Agora, claro que a gente tem o transtorno de ansiedade, né? Onde os sintomas são muito mais intensos, são muito mais constantes, né? Aí a gente pode falar de alguns, assim, rapidamente, que eu não quero entrar nisso, assim, tá? Mas a gente vai falar de taquicardia, a gente vai falar de sudorese, dor no peito, falta de ar, né? Aí algumas pessoas perguntam se estão com coronavírus ou se estão com ansiedade. Muito isso, perfeito. Tá. Dor no peito, falta de ar, tontura, enjoo, problemas intestinais, existem várias, a questão do sono, às vezes pode ter uma insônia muito grave, ou às vezes pessoas, até na ansiedade sim, acaba dormindo muito, isso também pode acontecer, né, a questão do alimento também, a relação com a comida, isso também, compulsão, enfim. Então, a gente precisa se conhecer, ter um autoconhecimento para isso também, para entender em que momento que eu preciso buscar uma ajuda. Eu até estava pensando, né, Débora, o quanto nesse momento que a gente está vivendo,
As pessoas que têm um transtorno de ansiedade que já vinha sendo tratado antes, que estão tomando medicação, que estão fazendo acompanhamento, né, psicoterapêutico, enfim, com o seu psiquiatra, elas estão muito mais bem assistidas e estão conseguindo lidar muito melhor com a situação do que pessoas que estão começando a desenvolver um transtorno de ansiedade nesse momento. E, Débora, uma coisa que eu acho super importante a gente falar, né? Antes da pandemia, já, dados da Organização Mundial de Saúde, trazia que o Brasil é o país número 1 de transtornos de ansiedade do mundo. Tá? Então, 9,7% dos brasileiros sofrem de sofriam, porque agora esse número é bem maior, sofriam com algum tipo de transtorno de ansiedade. Então, olha quanto isso é grave, né, Débora? E agora as pessoas estão num nível muito, muito, muito maior e muitas pessoas estão desassistidas, muitas pessoas estão com dificuldade de buscar ajuda, tem dificuldade até em questão do online, isso acontece também, né, Débora? Tem pessoas que não conseguem buscar por conta disso, porque já tem uma ansiedade nesse tipo de comunicação. Perfeito, perfeito. Aí acaba complicando, pessoas que não estão fazendo tratamento, tomando medicação, deixaram de tomar, perigoso. Continue com a sua medicação, com o seu tratamento, né? Voltando um pouquinho assim para a ansiedade normal, né? Eu acho que para a gente conseguir ter algum controle sobre as situações, a gente precisa aceitar que a gente perdeu o controle de algumas coisas, né? A gente não tem o controle de tudo. Então que a gente consiga assumir isso para olhar para aquilo que a gente consegue ter controle, né? Sobre as nossas ações, os nossos pensamentos, a nossa mentalidade, a gente consegue olhar para isso, tá, tudo bem, eu não posso, mas o que eu posso fazer nesse momento que eu vou conseguir controlar alguma situação dentro da minha casa, então? Então aí as coisas começam a ficar um pouco mais tranquilas, né? Aceitar que eu vou sentir ansiedade, aceitar que isso faz parte da minha realidade. Tá? Quando eu aceito, eu seria. Desculpa, que estranho seria se não sentisse ansiedade. Nossa, muito, muito. Porque estaria num movimento dissociativo de realidade. Sim. Com certeza, com certeza. Então, quem não sente nenhuma ansiedade também é um alerta muito grande. Né? Nós acho precisamos pensar. E acho que está com um problema bem maior aí, Débora. Me arrisco até a falar isso. Né? Então, a gente procurar entender que a gente vai sentir ansiedade sim, que isso é normal, mas que a gente também precisa oxigenar, né? Acho que quando fala respirar, buscar atividades que nos fazem bem e aceitar ajuda, aceita ajuda se for necessário, né? Se um parente está vendo que tu não está bem. Eu coloquei algumas coisinhas e vou passar a palavra para ti, tá, Débora? Ok, vai lá. Coisas importantíssimas, assim, então, nesse momento, para tentar diminuir a ansiedade, tá, gente? Primeiro lugar, por favor, cuidar excesso de informações. A gente não sabe o que fazer com tudo isso, tá? E excesso de informações de todos os lados, eu tô falando. A gente precisa ter informação, mas a gente precisa saber lidar com isso de uma forma potente. Pessoas ansiosas com muita informação acaba fazendo um filtro só daquilo que gera mais ansiedade e não passa bem, começa a ter uma ansiedade na frente da televisão, ok? Perfeito. Então, busca coisas que te tragam potência, vamos colocar assim, tá? Criar uma rotina flexível dentro dessa realidade. Não queira ter uma rotina que tu tinha quando não era essa realidade, que a realidade era outra. Não fica comparando ontem com o hoje. A gente está vivendo uma rotina, um momento em que pede sim uma rotina para a gente se organizar dentro dela, para se sentir bem, mas a gente pode ser mais flexível porque o momento é outro, é um capítulo à parte do livro que a gente está escrevendo, né? A gente vai colar nesse livro depois. Sim. Consciência também do que é que a gente precisa para se manter mentalmente saudável. O que é que tu precisa para te manter saudável? É tomar um banho quente, é botar o pé na grama, é respirar, é fazer meditação, enfim.
faça aquilo que te traz saúde mentalmente, tá? Momento do dia para parar, relaxar, mentalizar coisas boas, por favor, isso se precisa ser feito, tá? Manter uma conexão com as pessoas que são importantes para ti, né? Então liga, manda mensagem, mas faz tempo que eu não falo, que ótimo, boa oportunidade para falar. Viver o agora sem a palavra poderia. Mas eu poderia, tá? Mas eu Sim. poderia, tá? Poderia. Sim. Poderia, mas não tá, tá? Buscar olhar para o que a gente tem de valor e ser grato para isso. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, né? Nesse momento, o que é que tu tem de valor mais valioso na tua vida? O que é que tu tem de mais valioso, né? Seja grato com isso. Então, mantém isso na vida. Brincar, manter o espírito de criança. Tem um monte de criança em casa, vamos brincar, vamos jogar, vamos entrar na brincadeira, vamos tentar tornar isso mais leve. Pega os adultos para jogar também, né? Isso Preciso é bom. contar uma experiência que pode dar uma sugestão, tá? Vai lá. De uma paciente minha, que quando era na adolescência, ela acampou com o esposo, e ontem, antes de ontem, o casal montou uma barraca no pátio da maravilha! casa e foram acampar novamente. Excelente! Depois de 20, 30 anos, nem sei quantos Excelente, anos. Né? excelente, excelente. A gente consegue brincar, né, Débora? E isso é ótimo. Conversar abertamente com as pessoas que a gente convive, fazer algumas combinações que são importantes nesse momento. A gente está se vendo muitas horas por dia, quem está aí às vezes se vendo 24 horas por dia, né? Evitar conflito desnecessário. Fala o que te incomoda nesse momento, o que tu precisa. Daqui a pouco é o tempo, né? Eu preciso de um espaço para mim, eu preciso de um momento, porque a gente fica junto o tempo inteiro, né? Isso. Olha só, estou precisando de um tempo para mim, preciso fazer tal coisa, preciso respirar, quero ver um filme, quero... Enfim, faça essas combinações. Quanto mais conversar sobre isso, melhor. Invista em autoconhecimento nesse momento, né? Para encontrar instrumentos dentro de ti para lidar com as ansiedades. Eu digo que não é um momento de decisões importantes de vida e de relações nesse momento. Perfeito. Esse é o momento de olhar para dentro, de pensar, né? É um momento da gente se analisar, não é um momento de decidir a vida inteira agora, tá? Porque nesse momento as pessoas daqui a pouco vão querer correr o risco de ter algumas decisões importantes e que não é o momento. Tudo tem um tempo na vida, ok? A última coisa que é um tempo certo, né? E a gente vai encontrando. E a última coisa que eu digo antes de passar a palavra para ti, respirar, 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 que tudo vai passar e que a gente fique bem, mas a gente precisa respirar. Débora, tem uma frasezinha do Fernando Pessoa que eu olhei assim, antes de entrar aqui. Vai lá. Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes. Mas não esqueço de que a minha vida é a maior empresa do mundo e que eu posso evitar que ela vá à falência. Exatamente. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, nosso querido Fernando Pessoa. E nós vamos continuar agora falando sobre esperança. E quando estava se falando sobre esperança, e respirar, brincaram ali, respirar de máscara. Respirar de máscara. Sim, dá para respirar de máscara. Né? E sabe que quando eu fico com a incomodação da máscara, eu sempre lembro daqueles profissionais que estão um dia inteiro, 12 horas de máscara. E aquilo fica tranquilo para mim respirar. Quando eu estava, então, esse tema foi a pedido, né, Romena, da minha irmã querida, Silmara, lá do Espírito Santo. E eu achei uma música. Vocês sabem que eu sou uma psicóloga que trabalha e que ama a música enquanto instrumento de vida, enquanto instrumento de oxigenação. Vamos lá.
minutinho. Desculpem. Aqui. Ah. Agora sim. A esperança desce a linha do horizonte, traz tanta paz em reluzente olhar que nos conforta. Quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só frio sem luar, e nasce leve, devagar, em uma canção de ninar que nos acolhe pra dizer: o amor jamais deixou você. Oh, esperança, és para sempre, sempre viva. Te ofereço a minha casa pra morar nos meus sentidos. Quero ver os teus conselhos na minha voz. Eu quero sempre te encontrar. Se alguma coisa eu temer, estou contando com você pra me dizer e me acalmar que o amor jamais me deixará. O amor. Lindo, lindo. Esperança. E eu começo com o nosso queridão, uma frase do nosso querido Paulo Freire. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E aí não é esperança, mas é pura espera. Muitos filósofos, eles falam da esperança, muitos antigos, filósofos atuais. Só que alguns eles falam de forma positiva e outros eles falam da esperança enquanto forma negativa. Os que falam de forma positiva, eles vinculam a esperança, assim como Paulo Freire, a uma ação criativa, a criar novas possibilidades dentro do que hoje a gente vive e que nunca viveu. Outros filósofos, eles trazem de uma forma negativa, que é a passividade total de rebanho. E a passividade negativa de uma ilusão. Ficar também fora do ar. Então a esperança, para ela ser a potência de vida, ela precisa ser a esperançar. A de um agir, a de uma ação criativa. Trago mais um pensador querido,
Ariano Suassuna, que tem um humor, quem conhece sabe, fabuloso humor desse senhor, né, que nos deixou há pouco. Olha que interessante. O otimista, e curioso, hein? Curioso. O otimista é um tolo. O pessimista é um chato. O bom mesmo é ser um realista esperançoso. Verdade, né? Okay. É verdade. Saber da realidade que a gente está vivendo, mas a esperança ativa de uma vida levemente feliz. Uma vida com uma felicidade que a gente nunca tinha vivido, não. Uhum. Não tem momentos de felicidade diferente que nós estamos vivendo agora. Uhum. Uhum. É. E o esperançar, né? Se diz que a gente deve, então, transformar, né, esses verbos, essas palavras em verbos, para que eu esperanço, tu esperanças, ele esperança, nós esperancemos, transformar isso em verbo, porque verbo é ação. Então, aquela frase que a gente já ouviu inúmeras vezes. Se você tiver 1% de chance, tenha 99% de esperança. Ser inteiro no limite que a gente tem. Esse limite que nós temos, que todos temos. Nietzsche fala disso. Nós precisamos ser inteiros no limite que nós temos. Machado de Assis traz algo. Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos. Há outras, as esperançosas, sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Né? Ter esperança com tanta coisa que está acontecendo, né, é algo fundante para que a felicidade possa ainda nos habitar. E eu trago um exemplo de esperança. E trago agora esse exemplo de esperança porque a gente comemorou, na semana passada, 132 anos da Lei Áurea, né? Da questão da escravatura. E eu trago um exemplo de um cara que tem uma esperança pura. Nelson Mandela. Mandelar, né? Esse poderia ser um verbo. Mandelar. Transformar também. Eu mandelo, tu mandelas. O Nelson Mandela, ele ficou preso durante 27 anos, gente. 18 desses, ele passou numa solitária. Uma solitária. Tem alguns registros que diz que ele não conseguia ficar em pé totalmente nessa solitária. Porque ele era um cara grande, alto, né? Ele não desistiu. A esperança ativa na mente dele, criativa na mente dele, continuou. Tiveram várias pessoas que pensaram. Várias pessoas falaram para ele, desiste. A gente precisa ter esperança. A história mostra exatamente isso, que nada vai durar para sempre. Isso, Beta. Exato. Né? E ele teve essa esperança que as pessoas, e esse sonho que alimentou isso, que as pessoas não são diferentes por causa da cor da pele. E esse sonho de liberdade fez com que ele, preso, estivesse livre. Sim. Sim. Sim? Preso, livre. A tríade filosófica da esperança, fui olhando vários filósofos aí, traz 3 coisas, então, numa tríade. Inteligência realista, vontade e amor. Tríade da esperança. Inteligência realista,
vontade e amor. E vários filósofos trazem nessa perspectiva assim que faz a gente pensar que uma das coisas que vai seguindo essas três coisas é a persistência, a perseverança, inteligência, vontade e amor, a perseverança de saber e de fazer sempre. E a constância, sempre não é todo dia, tá? Para o humano, o sempre não é todo dia, assim como diz Oswaldo Montenegro. Eu acho que é para sempre, mas sempre não é todo dia. E a constância, eu sei porque eu estou tomando essa atitude. Eu sei porque eu estou fazendo isso. E daí, estando preso, a liberdade aparece. Seja a esperança que você espera nos outros. Na live passada teve isso. Seja a mudança que você espera. Seja a esperança que tu espera nos outros. Olha acima do muro, olha que isso vai passar. Apesar das inseguranças todas, os seres humanos, eles darão frutos humanos. Eu acredito nisso. Que os seres humanos vão dar frutos humanos. Acreditar e agir com amor. Igual esperança. Tem uma coisa que os filósofos, então, que viam a esperança como uma característica interessante, eles falavam que a esperança é uma postura pessoal. Não é exterior. É interior. Por isso a esperança ninguém rouba de você. Às vezes parece que toda essa situação quer nos roubar a esperança. Vocês sentem assim às vezes? Às vezes eu me sinto. Como se aquela leveza, aquela coisa boa, tranquila, de enfrentar qualquer situação. E até o morrer mais vivo que a gente possa, porque eu acompanho pacientes também nesse adormecer, né, Romena? Sim. Fiquei pensando que isso que ninguém pode. Eu estava, talvez, ou a gente estava, talvez, começando a permitir que o de fora nos roubasse a esperança. E a esperança não pode, ninguém pode tirá-la de nós. Só nós mesmos. Nós estamos quase encerrando. Apesar dos momentos de desânimo, já estamos quase a 1 hora. Que nos falta, às vezes, a ânima, a alma animada. A gente precisa acreditar. Continuar a esperançar. E nesse esperançar, sabe aquela luz no fim do túnel? É essa imagem. Sabe o verde que eu estou usando? Por que o verde é sinônimo de esperança? Porque os filósofos, né? O azul do céu e a terra simbolizada com amarelo. Na primavera, o sol do céu invade a terra e o azul e o amarelo causam a cor verde. Sim, a mistura do azul do céu trazendo para a terra na primavera a luz. E eu preciso encerrar com uma homenagem, porque essa semana também foi. E está terminando dia 20, se eu não me engano, foi a semana da enfermagem. E uma das coisas, me mostra o tempo, por favor, Rafa, novamente. Agora já são 25, tá, temos 5 minutos, só para mim fazer essa homenagem. Uma das coisas que eu vi que eu estava sentindo uma tristeza e a esperança estava de alguma forma me afetando, era exatamente nessa coisa de acompanhar os pacientes. E hoje a gente não pode acompanhar, mas nós temos enfermeiros maravilhosos, maravilhosos que estão lá na linha de frente e que eu tenho o prazer
de conhecer muitos deles, muitos deles. Então eu não poderia não fazer uma homenagem à Semana da Enfermagem desses cuidadores amados, queridos e que estão, sim, fazendo o papel de família com quem tem câncer, que também não pode estar circulando no hospital, até na maternidade, que a avó não vai poder entrar, né? Mas que vai ter gente lá sorrindo e fazendo esse entorno bonito que está fazendo. Então eu termino com Cora Coralina, homenagem aos enfermeiros, a esses grandes realistas esperançosos. Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. Então, nós encerramos essa live com uma música linda, que eu amo muito, desde a adolescência. E dedicando a todos os profissionais lindos e a todos nós, que vamos continuar esperançando. Esperançando. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã é dobrada força, acima que não cessa a de vingar. Amanhã, mais nenhum mistério acima do ilusório. O astro-rei vai brilhar. Amanhã, a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar. Amanhã está tudo esperança, por menor que pareça, existe pra vicejar. Amanhã, apesar de hoje ser a estrada que surge pra se trilhar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno. Um ótimo descanso, um prazer enorme ter todos vocês. Prazer enorme, Romena. Prazer enorme. Esperançar. Esperançar. Uma salva para todos eles. Esperançar.